Antes de falar o que eu tenho para dizer, eu gostaria de contar assim, um testemunho rápido. Eu recebi uma ligação essa semana de uma irmã assim, muito querida. Ela estava assim, muito contente, muito feliz. E ela estava me falando que no final do ano passado, início desse ano, no final do ano passado, creio, foi mais especificamente, ali ela fez uma oração ao Senhor. Ela falou: Senhor, eu quero te honrar, eu quero te ofertar, eu quero te entregar uma oferta especial, mas eu preciso muito ganhar um prêmio da minha empresa. E ela não acreditou que poderia, com a produção dela, alcançar aquele prêmio. Ela disse que ficou muito surpresa quando ela, agora esse ano, foi informada que ela realmente ganhou um prêmio lá, ficou muito bem colocada. E ela estava feliz contando essa bênção, contando como Deus ouviu a oração dela e como Deus trouxe o recurso e como ela estava feliz em poder dar o recurso. Eu me alegrei com ela, obviamente, e me lembrei de uma outra história que não é tão bonita quanto essa, não é um testemunho como esse, é um testemunho. E essa irmã, toda vez que participava do nosso encontro, da reunião geral, e ela viu os irmãos entregando as ofertas, ela orava a Deus e falava assim: eu quero tanto emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso receber para dar. Que Deus, então, deu um emprego para aquela irmã. Deu um emprego para ela. Passado um tempo, pastoreando a vida daquela irmã, ele percebeu que as finanças dela estavam toda complicada, estava toda enrolada, toda quebrada financeiramente, né? Inclusive, já não entregava mais primícia, não honrava mais a Deus com as suas primícias. E aí Fonseca, então, pastoreando, lembrou a ela a oração que ela fez. Porque ela tinha contado a oração para Fonseca. Fonseca, eu estou pedindo a Deus para Deus me dar um emprego, porque eu quero ter o prazer, a alegria de dar. Aí Fonseca lembrou a ela: mas aquela oração que você fez, Deus te respondeu tão prontamente. Como é que você deixou agora o inimigo te roubar? Você escapou, está perdendo a bênção, o poder de dar, né? O poder de ofertar. Eu quero lembrar também vocês de Efésios 4, que diz que aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, e trabalhando tenha como acudir o necessitado. Então você vê o poder que Deus dá à pessoa que trabalha e que recebe recursos, que angaria recursos pelo seu trabalho, pela sua vida entregue, doada, né? Porque, na verdade, o teu salário é a tua vida que foi gasta, teu esforço, teu tempo gasto, alguém recompensou você com aquele salário. E quando você honra a Deus, você está dizendo para Deus que você reconhece que a vida que você tem, a força que você tem, o emprego que você tem, a fonte de renda que você tem, é bênção do Senhor, né? Vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do céu. Aí você reconhece. E eu, inspirado aí no testemunho dessa querida, eu queria começar esse momento entregando uma oferta ao Senhor, abrir um time para a gente poder ministrar a Deus. Eu queria orar contigo. Posso orar? E você tem toda a liberdade para entregar tuas primícias e tua oferta ao Senhor, com toda a liberdade, Senhor. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus, e Pai, não é sempre que nós temos assim a alegria de entregar, é a grande verdade, tu sabes, Senhor. E muitas vezes a gente não tem nem oportunidade, e outras vezes a gente não tem recurso que a gente acha suficiente para dar, embora isso seja um grande engano, Pai. Mas hoje nós queremos fazer um pedido assim muito especial. Renova em nós a alegria de ofertar, de dar. Não só aqui nessa reunião, mas também poder semear na vida de pessoas, socorrer os necessitados. Pai, nos dá essa alegria, reacende dentro do nosso coração esse fogo, Pai, um fogo que não deve apagar nunca em nós, Senhor. Mas, Senhor,
renova, nos dá a alegria que tu deste a essa querida, essa irmã, que deu testemunho, Pai, e nos concede da mesma forma, assim, um avivamento, Senhor. Queremos abrir nossos corações para ministrar a Ti e ministrar aos irmãos também. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? E já há algum tempo, eu tinha um desejo no coração de falar sobre o Sermão da Montanha. É um desejo que não cumpri por anos. Por quê? Porque toda vez que eu comecei, eu ficava travado lá no capítulo 5, no tema do divórcio e novo casamento. Pelo menos umas 2 vezes eu tenho memória disso. Quando, 2014, 2015, em Curitiba, reunindo os líderes, comecei a ensinar o Sermão do Monte e travei aí, não consegui adiante. E agora, recente, no período da pandemia, fazendo umas lives, eu pensei agora com live vai dar, né? E comecei as lives, comecei a falar do Sermão da Montanha, mas chegou de novo, mais uma vez, ali no capítulo 5, ali, no drama, no versículo 32, diante ali, no drama do repúdio, do divórcio, eu travei e não conseguia ir adiante. Mas agora, lá em Pôr da Folha, Itapetim, para a glória de Deus e para a minha alegria também, fiquei muito alegre, eu consegui concluir o tema. Mas ao concluir o tema, num dos últimos dias, porque a conclusão do discurso de Jesus realmente se dá no capítulo 7, versículo 12. A conclusão do sermão, de fato, que Jesus está ensinando, ele vai dizer, portanto, quer dizer, a doutrina, a justiça do reino, ele vai dizer, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu não vou ficar aqui remontando o Sermão da Montanha para vocês, mas eu vou falar aquilo que mais tocou meu coração no desfecho do Sermão da Montanha. O que foi? Em primeiro lugar, que Jesus ele é radical, né? O sermão de Jesus é um sermão radical e ele estabelece a justiça do reino de Deus de uma maneira assim, muito clara. Claro, tem aquelas confusões lá do divórcio, mas a justiça ali é muito clara, mesmo que você fique ali tentando discutir o tema, é muito claro, né? E o Senhor, ele traçou assim de maneira poderosa como é que ele espera que os cidadãos do reino de Deus vivam, né? A partir do versículo 3 agora até o versículo 27, não é mais ensino no que diz respeito à justiça do reino de Deus. Mas é o quê, Franco? O que contém esses versículos? Contém um apelo de Jesus, um convite de Jesus para um compromisso com Ele e com o reino de Deus. Então, Jesus termina de falar, ele parte, então, do versículo 13 em diante e faz um convite, um apelo. Ele faz um apelo, como todo pregador faz um apelo, Jesus faz um apelo também, né? E é sobre esse apelo que eu queria falar com vocês, porque isso me chocou muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque o Sermão da Montanha, ele é mais do que informação. Né? Mais do que informação. Ele é um ensino. E o apelo de Jesus também não é uma informação. É um chamado para uma decisão mesmo. Ele quer que os ouvintes dele, todos eles, decidam o que vão fazer com tudo que ele disse, com tudo que ele ensinou, com tudo que ele falou sobre o reino de Deus. Ele falou, agora eu espero que vocês
tomei uma decisão. O que vocês vão fazer com tudo isso que eu estou falando? Né? Nós precisamos fazer uma escolha. É uma escolha que você vai ver que está presente nas Escrituras desde a Antiga Aliança. É uma escolha de vida ou de morte. Então, abre tua Bíblia em Atos 7, 51. Eu vou ler 2 textos para vocês. 2. Vou ler um e vou lembrar o outro. Esse de Atos 7, 51, você vai lembrar bem, que é uma pregação também, né? É um testemunho, uma proclamação, né, que custou a vida de um homem, e ele vai repreender os seus ouvintes dizendo: homens teimosos, homens incircuncisos de coração, ali diz cerviz dura, né? Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Então, embora alguns digam que a vontade de Deus é um decreto irresistível, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê outro fato. A gente vê pessoas que resistem ao Espírito Santo. Resiste mesmo ao Espírito Santo. De forma contundente, radical, resiste ao Espírito Santo. Né? E quando você lê Hebreus 10, lá do versículo 28 em diante, você vai ver o autor aos Hebreus falando que existem pessoas que escolhem viver uma vida deliberada no pecado, mesmo depois de ter experimentado a graça de Deus, mesmo depois de ter chegado ao conhecimento da verdade. E o autor de Hebreus vai dizer que essas pessoas pisaram, calcaram aos pés do Filho de Deus, versículo 29, se vocês quiserem projetar, pisou novamente em Jesus. Essas pessoas profanaram o sangue da aliança e ultrajaram o Espírito da graça. Porque já quem gosta de falar de graça, então é bom ler direito. Diz que essas pessoas que escolhem viver no pecado depois de ter provado de Deus, elas estão ultrajando, desrespeitando completamente o Espírito Santo. Então, mesmo que alguém diga que a soberania de Deus, o poder de Deus é irresistível, que a vontade de Deus é um decreto irresistível, a gente olha para a Bíblia, a gente não vê isso. Pelo contrário, a gente vê Deus fazer um convite solene, um convite amoroso. Ele vai nos deixar 2 alternativas. Né? Ele vai falar de 2 portas, de 2 tipos de fruto e de 2 fundamentos diferentes onde você pode construir a tua casa. A escolha, alguém disse, é difícil. Mas não é complexa. Ela pode ser difícil, mas ela não é complexa. Só tem 2. Eu sei que o mundo, ele apresenta muitas opções, mas Jesus não. Jesus não dá muitas opções. Jesus só diz, só tem 2 possibilidades. Só existem 2 alternativas. O mundo pode te dar várias, mas Jesus não dá. Ele precisa escolher entre o caminho da humildade, mansidão, fé e obediência, ou o caminho do orgulho, da rebelião, da independência. É um caminho, são 2 caminhos. Não tem mais, só tem 2. Você diz amém ou não? A gente precisa escolher entre essas alternativas. Agora, a gente escolhe não apenas considerando as exigências, mas também as consequências. Porque Jesus não fala só da exigência do reino, ele fala também das consequências de cada caminho que a gente toma. Cada caminho que a gente toma. Aonde essa estrada vai me levar? Que tipo de fruto eu posso colher, eu posso produzir? Onde eu vou edificar a minha casa? Na rocha, sobre a areia? É esse tipo de escolha. Mas existem consequências, com certeza existem consequências. O versículo 13 e 14 que eu quero ler com vocês, por isso que eu falei que Jesus termina e faz o convite,
ele vai dizer assim, no versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus. Entrem. A versão diz, entrai. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Jesus insiste com os seus ouvintes para que eles escolham o caminho apertado, duro, e que rejeitem a porta escancarada, larga, o caminho espaçoso, folgado. Jesus insiste. O apelo de Jesus ele é notavelmente honesto. Jesus não colore a pílula. Jesus nunca enganou as pessoas, nunca. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Jesus é claríssimo no seu chamado. Claro. Ele não fala as coisas que, em geral, os pregadores modernos, eles falam. Entendeu? Os apelos do Senhor não são apelos carnais com promessas açucaradas. Ele não tem esse apelo. Pode olhar, lê a Bíblia. Lê Jesus falando. Não tem nenhum momento que ele fala que o negócio é fácil, é mole. Não, ele diz que é estreito mesmo. Ele falou. Ele chega a dizer, se alguém quer vir após mim, deseja vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, siga-me. Ele nunca disse que o negócio ia ser colorido. Não é. A porta é estreita. Ela é estreita, irmão. Por quê? Porque ela é soberana. Ela é a autoridade de Deus. Então, só existe uma forma de andar nessa porta estreita, é debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma só. Deus não tem duas vontades, Deus não tem três vontades, Deus só tem uma. Inclusive, a única vontade que existe no céu é a do Pai. Porque o Espírito Santo e Jesus falam da vontade do Pai. Jesus disse que veio para fazer a vontade do Pai. E quando tudo estiver sujeito a Jesus, diz que Ele mesmo vai entregar tudo ao Pai. Vai convergir tudo no Pai. Porque a vontade é uma só, é a do Pai. Se no meio da Trindade tivesse mais de uma vontade, não seria Deus único. Você pode dizer amém ou não? A porta estreita, ela significa uma vida diferente, transformada. E, com certeza, um destino também diferente. Pode ter certeza. A hora que você aceita entrar, você vai ter uma vida diferente, mas também terá um destino diferente. Porta estreita significa também abandonar tudo para seguir Jesus. É outro detalhe da porta estreita. Ela te dá uma espremida mesmo, né, Amadinho? Dá uma espremidinha, não dá para entrar com um monte de coisa. A portinha, né? A gente tem que deixar a velha natureza para trás. Né? O nosso modo arrogante, teimoso, egoísta. Tem que ficar para trás. Entendeu? E precisamos entregar a nossa mente, nosso pensamento ao soberano. Eu lembro aqui de Coríntios, né? 2 Coríntios que vai falar isso, que a gente tem que entregar a mente e o pensamento mais sábio ao Senhor, tem que levar a nossa mente cativa a Ele, completamente cativa a Ele. É assim a porta estreita. E se a gente tomar esse caminho, com certeza a gente vai ser moldado, tratado. Ele vai dar uma espremidinha na gente, entendeu? Vai dar uma quebrantada na gente. Com certeza a gente vai aprender a ser manso, a gente vai aprender a ser misericordioso. Esse caminho vai nos esvaziar, a gente vai ficar pobre de espírito. Aquelas felicidades, aquelas bem-aventuranças todas do Sermão da Montanha se cumprem nesse caminho estreito. Porque é nele que você se esvazia, se enche de misericórdia, aprende a chorar pelos outros, para de ficar chorando de raiva, de autopiedade, aprende a chorar de compaixão. Né? Mas se esse caminho é estreito,
um espírito obstinado, uma pessoa entra por ele, deixa um monte de coisa, mas tem coisa que ele não arranca de você. Esse caminho não é um caminho que estreita o teu amor. Ele não estreita o teu amor, ele dilata o teu amor. Você diz amém ou não? Se de um lado ele estreita o teu egoísmo, ele dilata o teu amor. Você concorda ou não? Ele não rouba a tua paz, ele te enche de paz. Não é um caminho que te rouba a paz, ele te enche de paz. Ele não é um caminho que acaba com a tua bondade, pelo contrário. Ele te enche de bondade. Filipenses 1:9, Filipenses 4:7, 2 Coríntios 9:8. Esse caminho não acaba com a tua alegria, não seca a tua alegria. 1 Pedro 1:5. Esse caminho não estrangula a tua esperança. Romanos 15. Podia ser Romanos 5 também. Esperança não confunde, lembra? Porque o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas não é um caminho que tira as bênçãos. Pelo contrário, nesse caminho estreito, há vida abundante. É meio estranho, mas é assim mesmo. Amém ou não? Você pode dizer amém ou não? Não é um caminho estreito de infelicidade, irmão. É um caminho estreito de felicidade, por incrível que pareça. Agora, não é a felicidade do mundo, aquela coisa insaciável do mundo. É aquela fome que você tem da justiça de Deus, sede e é saciado. É um caminho que te sacia. É estreito, mas te sacia. A única coisa que a porta estreita vai tratar mesmo profundamente é aquela nossa impiedade. Por que esse tema eu considerei chocante? Por causa do caminho? Não, esse caminho, inclusive, graças a Deus, quando eu me converti, meu pastor falava muito da porta estreita, caminho apertadinho, ele sempre falou, graças a Deus. Meu pastor não me enganou, não, sobre isso. Paulo Velt. Se quiser o registro dele, já dorme no Senhor. Mas ele nunca me enganou. Graças a Deus. Ele falava a verdade. O caminho é estreito. Tem um preço a ser pago. Mas há um perigo. E aqui eu quero ler com você, porque logo depois que Jesus apresenta, logo depois que ele faz o convite dele, que ele diz, entra pelo caminho estreito, ele vai dizer assim, em Mateus 7, versículo 15 a 20. Esse texto, a sequência dele é que me angustiou. Porque eu me vi assim, falei, meu Deus, isso é para agora, isso é para hoje. O que Jesus vai dizer logo depois que ele diz, entra pelo caminho estreito, esse é o caminho, entra aqui. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que não tem um guarda lá fora dizendo que o lugar é o caminho estreito, pelo contrário, tem um monte de gente apontando um caminho largo. Ele vai dizer assim, Mateus 7, 15 a 20, cuidado, acautelai-vos, vai dizer uma versão. Cuidado, Mateus 7, 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. E ele vai dizer como esses caras se apresentam. Eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. E aí Jesus vai falar dos frutos desse cara. Por acaso se colhem uvas de espinheiro, ou figos de árvore, figos de ervas daninhas? Assim, toda a árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. É uma advertência. E quando eu leio essa advertência, qual a conclusão que eu chego? Você pode chegar também. Há falsos profetas, há falsos mestres. Isso é de fato, isso é um fato. Isso é real.
é uma certeza. Existem esses falsos profetas, falsos mestres. E qual é o trabalho deles? Atrapalhar a entrada no reino de Deus. Eles impedem a entrada no reino de Deus. Isso não é uma possibilidade, irmãos. Isso é um fato. Você diz, cuidado. Não é assustador um negócio desse? É só, cuidado, tenham cautela com os falsos profetas. Isso logo depois que ele falou que tem duas entradas. Você fica, mas o que esses caras vão fazer? Vão fazer o que os fariseus faziam. Jesus falou, vocês não entram e nem permitem que outras pessoas entrem. Vocês estão aí atrapalhando o trânsito. Vocês nem entram no caminho estreito, nem deixam os outros entrarem no reino de Deus. Você lembra disso, Modesto? Jesus falando dos fariseus lá. É triste você saber que existem enganos e mentiras que os homens falam a respeito de Jesus e do reino de Deus. Tem coisa que é mentirosa e é enganosa com relação ao reino de Deus. E sobre Jesus. Alguém vai falar coisa sobre Jesus que não é verdade, que é mentira. Mas, Franco, não há nada novo nisso. É verdade, não há nada novo. Desde o Velho Testamento, o Velho Testamento, inclusive, está repleto de advertências sobre falsos profetas. Você vê Deuteronômio 13, de 1 a 3, 18, 20 e 22, Jeremias 23, de 13 a 32, 27, 29, Ezequiel 13, Miqueias 3, Sofonias 3. Tudo, todos esses textos que eu citei aqui do Velho Testamento, fala de falsos profetas. Jesus, inclusive, quando termina o sermão dele profético, lembra lá de Mateus 24? Ele fala que viriam nos últimos tempos falsos cristos. Ele fala. Vai gente que vai se apresentar dizendo, sou Cristo. E a gente já tem visto. Não tem faltado. E quando você lê as cartas? Quando você lê as cartas, aí você fica pirado. Porque as cartas do Novo Testamento revelam que o mundo dos apóstolos estava cheio de falsos mestres, falsos profetas. Onde é que está isso, Fran? Atos 20, 28 a 29. Esse, inclusive, é o mais triste de todos, se vocês quiserem colocar aí, quando Paulo está se despedindo de Éfeso, lembra lá dos presbíteros? Que ele atendei por vós e por todo o rebanho. Ele vai dizer que alguns vão se levantar entre vocês. Entre vocês. Eu pensei que fosse o texto, mas não. Alguns vão se levantar entre vocês. Atos 20, 28 a 29. E diz que alguns vão se levantar falando coisas. Falando coisas. Tendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Avante. Eu sei que depois da minha partida entre vocês penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Avança. E que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando o quê? Falando o quê? Falando coisas pervertidas para quê? Para arrastar os discípulos atrás deles. Então você vê que o mundo dos apóstolos estava assim, lotado dessa gente. Lotado. Tem Atos 20, 2 Coríntios 11, de 1 a 4, 13 a 15, Gálatas 1, 6 a 9, Colossenses 2, 8, 16, verso 9, 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, 1 Timóteo 1, 19 a 20, 4, 1 e 2, de 1 a 2, 2 Timóteo 2, 16 e 17, 2 Timóteo 4, esse é bem famoso, 3 e 4, Tito 1, 10, 11, 2 Pedro 2, 1, 2, 1 João, e 2 João, e Judas, e Apocalipse, e vai. Nenhum de nós vai se firmar com segurança no caminho estreito, sem ter que encarar, sem ter algum encontro
com um pseudo-discípulo de Jesus, com um falso discípulo de Jesus. Nenhum de nós. Pode ser certeza que eu estou te falando. Sempre alguém vai atravessar o teu caminho e dizer, não, mas isso é muito radical, esse negócio é muito radical, vocês são muito radicais. Sempre vai ter alguém assim, te falando assim, desse jeito. Você, quando pegar a tua televisão, o teu YouTube da vida, então aí que vai jorrar no teu colo. Vai jorrar, vai ser intenso. Esses falsos discípulos são mestres. Mestre em quê, vamos? Em tornar obscuro o que é óbvio. Os caras são capazes de pegar, obscurecer o que está claro, é óbvio. Tu lê, é óbvio. Mas eles conseguem dar nó em pingo de éter, meu irmão, né? Eles conseguem relativizar a vontade de Deus. Eles conseguem embolar o caminho largo com o caminho estreito, não sei como, mas eles conseguem. Conseguem. Eles conseguem deixar você confuso sobre a vontade de Deus e a vontade do homem. E que, quando você lê a Bíblia, não tem nenhuma confusão. Você vê claramente a vontade de Deus e você sabe claramente qual é a vontade do homem. Qual o drama dos falsos profetas, irmãos? O drama do falso profeta é que eles não são assim escancaradamente carnais e repulsivos, não são. Você não olha um falso mestre e diz, está amarrado. Você gosta do papo. Você não discerne ele logo. Paulo descreve esses caras assim, 2 Coríntios 11, 13. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Então, o cara que está disfarçado de apóstolo de Cristo, ele é religiosamente atraente. Você concorda comigo ou não? Então, quando você olha para um cara disfarçado de apóstolo, tu é atraído a ele. A religião vai atrair, porque o cara está de apóstolo, né? Inclusive, de repente, até se declara apóstolo. Fala como apóstolo, né? Se apresenta como apóstolo. Colossenses 2,8, Paulo vai dizer assim, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, fundamentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, esses caras, eles são sutis, eles têm experiência na vida. Eles não são bobinhos. Eles são experientes. Se começar a falar muita bobeira, você sai fora, você percebe logo. Eles não. Eles conseguem ser sutis. O que Paulo fala aos Romanos? 16, versículos 17 e 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Eles são encantadores. Então não é uma coisa simples, fácil. Você diz assim, deixa comigo. Não, é tão difícil conhecê-lo que Jesus diz como conhecê-lo. Pelos seus frutos o conhecereis, disse Jesus. Franco, mas alguém podia fazer uma pergunta assim, qual é a natureza do engano desses falsos profetas? Como é que que tipo de fruto que a gente tem que observar, que a gente tem que provar? Que tipo de fruto que a gente tem que provar? Bem, a gente tem que esperar, em primeiro momento, o fruto aparecer. Eu digo para os irmãos, o amor não suspeita mal. É muito ruim quando você suspeita de todo mundo. Isso não é vida.
Quem vive suspeitando de tudo e de todos é pessoa ciumenta. Isso não é vida. Então é uma linha fina que a gente vive, mas é assim que a gente vive, entendeu? Não fica desconfiado de todo mundo, mas tenha discernimento, né? Em algum momento, o fruto desses homens vão aparecer, fruto de palavras tortas, de ações tortas e até fruto de discípulos, porque os discípulos também são frutos. Em geral, os discípulos ficam tortinhos também. Então, porque a palavra dele influencia pessoas, ele corrompe pessoas. Então, o resultado não vai ser bom. Em algum momento, tu vai ver gente facciosa, dividindo, gente que sempre está questionando, sempre crítica. Tu vai ver que os discípulos daquela pessoa são discípulos complicados igual a ele. Ele faz igual a ele, questionador, duro, severo demais, sei lá qual. Você vê assim que a pessoa apontando, jogando pedra o tempo inteiro. Nunca é parte do problema, sempre está de fora, julgando tudo, entendeu? Mas você vê que o fruto vai aparecer. Os falsos profetas do Velho Testamento, Lucas 6, 26, Jesus vai dizer assim: ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Está aqui um sinal interessante sobre o falso profeta. Ele, em geral, ele tem apoio da massa. Ele tem apoio da massa. Em geral, ele tem muita gente que aplaude ele. Porque ele tem apoio de todo mundo. Entendeu? Depois tu vai entender, João vai explicar isso. João vai dizer que eles vieram do mundo, por isso que o mundo ouve eles. O falso profeta, em geral, não ataca o mundo. Ele não fala mal do mundo, não. Ele está fechadinho com o mundo. Daí não vai... Essa popularidade da pessoa não significa nada no reino de Deus, amados. Uma pessoa que tem lá 10 milhões de seguidores no reino de Deus não significa nada. O reino de Deus é fruto. Quantos podem dizer amém? Como é que era o falso profeta do Velho Testamento? A pregação deles era sempre confortante. Mesmo quando as circunstâncias exigiam o quê? Advertência. Onde é que a gente vê isso? Jeremias 6,14. Jeremias denuncia esses caras. Mas ele diz que o falso profeta, o cara está vendo ali o negócio, o circo está pegando fogo, ele está dizendo que está tudo bem, lindo e maravilhoso, que vai dar tudo bom, amado. Às vezes é advertência. Eles profetizavam mentira. Jeremias vai dizer isso também no capítulo 27. Mas não era qualquer mentira. Eles profetizavam mentira que servia aos propósitos deles. Aí você vai ver isso em Miqueias 3,11. Não é qualquer mentira. E os profetas do Novo Testamento? Eles também falam mentiras intencionais. 1 Timóteo 4,2. Paulo chega a dizer lá em 2 Timóteo de até espíritos enganadores, desses caras estarem ensinando doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Alguém fala assim, mas como é que um demônio subiu no púlpito? Não, amado. O demônio não subiu ao púlpito. O cara recebe, pega lá as informações dele, todo aquele conteúdo almático dele lá, e quando ele vai pregar, ele comunica. Mas não é Bíblia, não é palavra de Deus. O falso profeta, o falso mestre, ele não tem um real cuidado pelo povo de Deus. Ele quer... O que o falso profeta faz? Ele fala o que você quer ouvir. É o que você quer ouvir. É isso que ele te dá. Pô. Dificilmente tu vê um falso profeta falar da justiça de Deus, santidade. Eles falam sobre santidade. Horror ao pecado. Ai, meu Deus. Raramente tu vai ouvir um falso profeta falar do genuíno e necessário arrependimento. Quem precisa me arrepender? Eu já ouvi até falando o contrário, que não precisa se arrepender. Tu pega as cartas de Jesus ali, que ele escreve à igreja em Apocalipse ali, as 7 cartas,
A maioria delas, ele está dizendo, arrepende-se, 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 não todas. Eu não falei a maioria porque eu não sei se Filadélfia tem incluir. Mas todas elas estão falando, arrepende-se, arrepende-se, arrepende-se. Se arrepende, pô. Quando Paulo começou a falar sobre, quando ele falou do domínio próprio, juízo vindouro, o que Félix fez, aquela autoridade, o que ele fez? Ficou o quê? Ficou amedrontado, falou, por enquanto tá bom, né? Chega, a mensagem está boa, você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Irmão, se fosse hoje, eu ia ficar amigo do Félix. Se fosse alguns pregadores, eu ia ficar amigo de Félix. Ia comer na casa de Félix lá. Porque não ia dizer o que Félix precisava ouvir, pô. Ia dizer um monte de abóbora e não ia pregar o evangelho de fato. Nós temos o compromisso de comunicar todo o conselho de Deus, lá, Atos 20, 27. Se um falso profeta não apresenta o caminho estreito, se uma pessoa não apresenta o caminho estreito, ele está mais para falso profeta do que para um verdadeiro profeta. Não há como você omitir o caminho estreito, pô. Está lá, pô. É o caminho estreito, pô. E qual é o nosso trabalho como igreja? Zelo. A gente tem que conferir. A gente tem que examinar tudo à luz da Escritura, mano. Tá? Igual o de Beré, lá de Atos 17, 11. Tem que ser bereano. Falou, confere, lê a Bíblia. Falou, vai lá, lê a Bíblia. Vai vendo se é isso mesmo. Alguns enganos entram porque o cara pinça os versículos e vai usando e vai falando. Romanos 11, que é onde a maior parte dessas falsas graças se baseia. Onde a maior vontade de ler. Eu fiquei tentado, acho que eu pedi para o ter na reunião, vou abrir a Bíblia, vou ler com vocês. Vamos ler a Bíblia, galera. Lê, e sem pular os versículos. Lê a Bíblia. Sem pular versículo, lendo, versículo por versículo. Não dá para você dizer de falsa graça, de predestinação, não dá para nada disso. A Bíblia arranca tudo isso da pessoa. Uma leitura singela, simples, normal, como os primeiros evangelistas faziam, com o povo, lia para o povo, lia. O que esses falsos profetas falam precisa ser parado, detido com o verdadeiro evangelho do reino. A gente tem que pregar o evangelho. Isso está na Bíblia também, 1 João 1, de 1 a 3, 2, 18, João bate forte. Por que João bate forte? João bate forte porque João tem um porquê ele bater forte. O João pegou um período do gnosticismo forte, um movimento gnóstico lá, e ele precisou se posicionar. João precisou falar com força. Se tu lê as cartas de João, tu vê que João vai direto no problema, na raiz, no miolo. João bate com força, porque o pensamento gnóstico, que era um pensamento assim, não sei se é dicotomia a palavra, dualista, acho que é melhor, né? Separa matéria, espírito, coisa e tal, e o cara condenava a matéria e trazia o espírito para um contexto, sabe, nunca pecou, teu espírito não peca, nós não pecamos, sabe, né? Se faz alguma coisa errada, foi a carne. Se deu alguma coisa certa, foi o espírito. E aí, mas separa, não coloca a carne como elemento do homem, como parte do homem, entendeu? E aí dava aquela separada assim, basicona, de fazer aquela divisão. Bem, se você pegar João, qual é a resposta que João dá para esses caras? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. 1 João 2,4. Aquele que diz, está na luz, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2,9. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa.
Os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. João vai dizer assim direto. João vai bater redondo. Então, uma das maneiras que a gente tem de resistir o falso profeta é o quê? É bater o evangelho, pô. O evangelho, principalmente, que fala de frutos. Quem gosta de falso profeta é crente mundano. Eita, Jesus! Doeu, mas é verdade, né? Quanto mais secularizado, mais mundanizado a gente é, mais a gente gosta de falso profeta. Porque o falso profeta fala do que é próprio do mundo. É por isso que eu digo, gente, discipulador não é coach. É por isso que eu falo, o discipulado não tem nada a ver com o trabalho do coach. Nada a ver. Quanto mais secularizado é o crente, mais sujeito aos falsos profetas ele está. A gente tem que resistir com o evangelho do reino na lata. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Agora, olha que dia difícil vai ser esse. Muitos naquele dia. Que dia é esse? O dia do acerto de contas. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu acho que a versão original fala, vocês que não praticam a lei. Acho que eu já falei isso aqui em algum momento, né? Tem lei em tudo que é canto, então você não tem como fugir da lei. Quem entra no reino de Deus vai ter a lei do reino de Deus. Tiago vai usar essa expressão. A lei do reino. Tiago vai dizer, lei do reino, lei da liberdade, lei perfeita. Lei, existe uma lei. Existe uma maneira de viver e agradar a Deus. Por que esse dia é triste? Porque esse dia, irmãos, é um dia de grande vergonha. Não vai ser uma conversa particular. Vai ser um lugar, sei lá quantas pessoas vão estar. E ele vai dizer que muitos dirão a ele, Senhor, Senhor, muitos. Em teu nome nós profetizamos, pô. Expelimos demônio em teu nome, curamos enfermos em teu nome, fizemos milagre em teu nome. Ó, só existem dois caminhos. Seguir Jesus é andar no caminho estreito. Inclusive, ele é o próprio caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Se agarra com ele, se apega a ele. Como a gente cantou hoje, firma a tua fé no Senhor. Não titubeia, não. Não deixa o diabo te enganar, não deixa outros te enganarem. Não deixa dizer, olha, vai dar tudo certo, esse negócio, esse rolo doido, vai dar... Não deixa, não, senão. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende hoje. Não deixa para amanhã, não. Hoje. Se você ouvir a voz de Deus, diz a palavra, não endureça o teu coração. Se arrepende hoje. Essa é a palavra que eu queria dizer para você. Foi isso que me agoniou no final do Sermão do Monte. Foi ver como tem gente atrapalhando a entrada no caminho estreito e como aquele dia vai ser um dia de grande vergonha para muitos. Muitos. Jesus falou que são muitos dirão. Muitos. Não são poucos. Muitos dirão. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome colocamos para fora os demônios. Nós fizemos milagres em teu nome. Nós já fizemos muita coisa em teu nome. E eu direi explicitamente a cada um deles. Aparta-te de mim. Vocês que não têm compromisso nenhum com a vontade do meu Pai, com a lei do meu Pai. Vocês que fazem o que é errado. Assim vai ser aquele dia. Doído. Doído. Impressionante como a gente lê, mas parece que não fixa.
não produz temor na gente. É assim que eu quero terminar esse tempo. Amém? Podemos orar? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós não somos nada sem Ti, Pai. Somos incapazes, Senhor. Impotentes. Dependentes. Para quem iremos nós, Senhor? Não temos para quem ir. Mas nós não queremos fazer um pedido assim muito especial, Senhor. Diante da Tua grandeza, da Tua soberania, do Teu poder. E também considerando a nossa pequenez, o nosso fracasso, a nossa limitação, considerando tudo. Pai, não permita que o engano nos alcance. Não permita, Pai. Não deixa. Não deixa, Pai. A gente não quer ser enganado nem por falsos profetas, falsos mestres, mas também não queremos ser enganados pelo nosso próprio coração. A gente não quer cair no auto-engano, Senhor. A gente não quer chegar naquele dia e ficarmos frustrados por não poder entrar, por não ter a tua mão estendida sobre nós, tua destra, Jesus, nos cobrindo. Pai, a gente não quer aquele dia passar uma grande vergonha. Nos ajuda, Pai. Nos socorre hoje. E não socorre só esses que estão aqui, não, Pai. Socorre a tua igreja na terra. Pai, não permita que essa geração se perca. Pai, é tão bom ver jovens aqui ministrando música, novas gerações chegando. Pai, não permita que esses jovens se percam. Pai, não permita que as gerações se percam. Faz um milagre, Pai. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Desperta teu povo. Desperta o coração da tua noiva, Pai. Senhor, chama-nos de volta para Ti. Chama-nos, atrai-nos para Ti novamente. Queremos fazer um caminho de volta, Pai. Queremos nos arrepender todo dia, Pai. Todo dia. Queremos ser quebrantados pelo Teu amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui hoje precisando se reconciliar com Deus, com o Senhor. Se é o teu caso, você quer acertar a tua vida com Deus, se arrepender, sai do teu lugar, vem aqui para a gente orar por você. Não fica com medo, como Félix. Se o Espírito Santo fala contigo, com liberdade, toda liberdade. Fica com vergonha não, nem tenha medo. Não tenha medo nem vergonha. O Senhor é contigo. Tem mais alguém aqui querendo? Você pode vir. Eu preciso de uma desesperadamente do Senhor.